Pessoal, bom dia. Muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de terça-feira, onde continuaremos abordando o assunto aqui, construção de rede. Ok? Não sem antes perguntar para vocês se estão me ouvindo bem, né? Se o som está ok, para que nós possamos, então, dar continuidade, né, ao treinamento que estamos fazendo toda terça-feira aí, com esse objetivo de absorver aí a matéria pertinente à construção de rede, né? A teoria, logicamente, e depois aplicar essa teoria na prática. Ok? Então, todos estão me ouvindo bem? Maravilha. Bom, continua aqui o nosso esforço, né, para que possamos ter uma presença maior na sala. Eu vou lembrar isso para vocês em todas as reuniões, tá? Eu tenho absoluta certeza de que se as redes de vocês assistirem os treinamentos que estamos fazendo aqui, todos os treinamentos da semana, ok? Não só o de terça, mas também o de quarta, o de segunda, o de sábado, tenho a certeza que teremos uma rede melhor preparada. Tenho certeza absoluta disso, tá? Teremos uma rede mais capacitada e envolvida com o resultado individual de cada um. Perfeito? Mas é muito importante que todos nós venhamos a nos esforçar em trazer o maior número de pessoas para dentro da sala de conferências. Porque vocês verão o teor da matéria que estaremos trazendo aqui hoje, tá? Essa matéria de hoje, inclusive, ela é objeto de perguntas o tempo todo. A todo momento nós estamos recebendo aqui, né, questionamentos a respeito de como que funciona aí a rede codificada. Eu vou falar bastante dela aqui hoje, tá? Nos grupos do WhatsApp eu tenho visto aí sempre questionamentos nesse sentido. E se todos estiverem assistindo treinamentos como esse, eu tenho certeza que aprenderão mais a respeito deste assunto, tá? Esse assunto ficará mais claro. E tudo aquilo que entendemos, tudo aquilo que está claro, fica mais fácil de fazer. Vocês sabem muito bem disso. Então fica aí, novamente, meu apelo, para que todos nós possamos aí nos esforçar ao máximo, né, para colocar o maior número de pessoas aqui na sala de conferências. Ok? Semana passada, nós abordamos com todos vocês aqui, tá, o assunto da construção de rede, mas nós fizemos uma comparação com a construção de um prédio, de uma edificação, né, podemos falar até de um arranha-céu, tá, conforme está aqui no slide. Essa foi a comparação que nós fizemos. E eu perguntei para todos vocês se vocês já acompanharam aí, né, a construção de um prédio na sua cidade. Eu pergunto novamente, porque nós temos pessoas diferentes aqui hoje, vocês já viram o início da construção de um prédio aí na sua cidade, na sua região? Respondam para mim. Quem já acompanhou a construção de um prédio desde o início, né? Aonde nós temos ali o terreno, aí se tampa o terreno, coloca-se o tapume, e o que é a primeira coisa que nós vemos? Nós vemos ali exatamente o que está nessa ilustração, né? Os operários, com pás e picaretas, fazendo a demarcação do terreno. É isso que nós vemos, tá? É o primeiro trabalho que é feito. Agora, o interessante desse trabalho, entenda bem, nós estamos construindo um prédio, tá? Mas o primeiro trabalho que é feito, ele não é feito para cima. Geralmente ele é feito para baixo. Ok? Então nós temos ali os operários com pás e picaretas. Na sequência, nós vemos aí a chegada dos tratores para remover a terra, segundo aquela demarcação que foi feita. Depois, olha o que nós vemos aqui. Nós vemos uma escavadeira, ok? Furando os buracos. E olha aí a altura que nós já temos. Ok? Exatamente isso, Kátia e Luiz, a fundação. E depois é que nós iniciamos, né, a construção propriamente dita do prédio.
Então, primeiro, nós temos todo esse trabalho aqui, ok? Essa escavadeira ela vai chegar lá no fundo rochoso para que possa ser lançado, então, o alicerce desse prédio. Perfeito? Então, entenda bem, para termos uma grande edificação, vários andares, nós precisamos de um alicerce profundo. Foi isso que nós estudamos aqui na terça-feira passada, né? E foi o exemplo que foi dado. Aonde, vocês verão aqui o paralelo, a construção de uma rede exige a mesma estratégia, a mesma metodologia. Ok? Então, a primeira situação da construção de uma rede é justamente lançar o alicerce. Mas esse alicerce precisa ser lançado desse solo rochoso que vocês estão vendo aqui, que foi onde a escavadeira chegou. Ok? Então, para que a sua rede cresça, primeiro você tem que trabalhar a profundidade da mesma. Tá? Lançar o alicerce em profundidade. Isso eu acredito que ficou bem entendido, né? Do trabalho que fizemos aí na semana passada. Agora vamos ver aqui o que seria o leito rochoso, tá? Dessa construção da rede. Vamos ver o que seria. Então nós estamos trabalhando aqui, já há algumas semanas com vocês, com o número de 5 diretos. Perfeito? Que todos precisam ter, no mínimo, né, 5 diretos seriamente interessados no crescimento da sua rede. Então é isso que a gente vem trabalhando o tempo todo. Por que o número 5, de 5 diretos, é um número mágico? Eu vou dizer para vocês que a partir do momento que nós trabalhamos esses 5, e dentro deste conceito aqui, tá? O conceito de realmente lançarmos o alicerce da nossa rede, então o que vai acontecer? A partir do momento que nós descemos destes 5 até o 4º nível, nós teremos então um número mágico, um número de 780 pessoas. Ok? Essas 780 pessoas que desceu ali em profundidade, elas nos darão a sustentação necessária para construir uma grande edificação, para construir realmente uma rede gigante. Mas uma rede sólida. Ok? Uma rede que vai crescer constantemente. Por quê? Porque o alicerce foi muito bem preparado. Ok? O alicerce teve a sua base no solo rochoso. O alicerce dessa rede. Então, vamos entender aqui direitinho. Essa construção não foi uma construção de somente colocar diretos. Eu vou colocando 5, 10, 15, 20. Não foi. Tá? Essa construção ela foi devidamente estudada. Ela foi projetada. Essa construção ela seguiu um roteiro. Eu vou trazer 5 e eu vou ensinar estes 5 a trazerem outros 5. Então, desde o primeiro momento, né, essa construção trabalhou o alicerce. E agora estamos falando da construção da rede. Ok? Então, desde o primeiro momento, houve a consciência de que eu preciso ensinar os meus 5 a ensinar outros 5. Desde o primeiro momento, houve a consciência de que eu preciso sair com cada um dos meus 5. Ok? Por quê? Porque eu quero essa fundação. Eu quero esse alicerce forte, sólido, que vai fazer com que a minha rede, né, possa galgar aí o 30º andar, 40º andar, e possa ter realmente um grande arranha-céu. Mas para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar a base de construção dessa rede. E a base de construção dessa rede é os meus diretos ensinando os seus. A todo momento. Tá?
isso precisa, conforme nós vimos lá nos treinamentos anteriores, isso precisa acontecer, tá, até o terceiro nível. Você precisa ir até o terceiro nível com cada um dos seus diretos. Por que até o terceiro nível? Vamos entender. No primeiro nível, você vai trazer par picareta. Você estará trazendo 5 pessoas seriamente interessadas. De repente, você vai visitar 100, ok? Mas desses 100, você vai encontrar somente 5 que vai se comprometer como você a fazer o trabalho da forma correta. E desses 5, eles vão precisar fazer o mesmo que você está fazendo. Pegar a lista de contato de 5, elencar as visitas e fazer 5 visitas com cada um. Você está fazendo isso com os seus. Cada um dos seus 5 precisarão fazer o mesmo. Quando isso é feito, estamos trabalhando o segundo nível. Okay? Mas no segundo nível, você está ainda ajudando o seu direto. Agora chegou o momento, trabalhando já o terceiro nível, tá, de você cobrar do seu direto que ele faça o que você fez com ele. Ou seja, que ele saia com cada um dos seus 5. Aí você terá já no quarto nível, tá, já terá uma base sólida. Você já terá um número de pessoas que estará ali lançando o seu alicerce nesse solo rochoso. A partir daí a sua rede não para de crescer mais. Por quê? Porque você criou pessoas, tá, que a partir desse momento se tornaram então instrutores, se tornaram mestres. E elas farão o mesmo. Essas pessoas que você tem ali já no terceiro nível, tá, elas estarão fazendo o mesmo que você fez. Então aí começa-se a subir. Aí você começa então a construção do primeiro andar, do segundo, do terceiro. Nunca mais essa sua rede para de crescer. E por quê? Porque você conseguiu passar a melhor informação necessária dentro da construção de uma rede. Você ensinou a ensinar. Você não somente recrutou pessoas, mas você recrutou essas pessoas e as ensinou a ensinar. Então foi isso que nós trabalhamos aqui a semana passada. Tá? Esse exemplo ele é muito bom, porque ele nos mostra aqui, para se construir uma rede sólida, primeiro precisamos então lançar esse alicerce, essa base. Então, geralmente, você precisa descer a profundidade de uma rede, para que depois ela possa realmente crescer, subir. Tá ok? E se você trouxer um grande número de diretos no início, então eu vou trazer aqui 20, 30, 40, 50, você não consegue trabalhar com todos eles ao mesmo tempo. 5 é a medida certa, é o número certo. É o número que você consegue, tá? Se formos ver aí os 5 dias úteis da semana, você pode elencar um dia para cada direto. Ok? Então hoje eu vou sair com o João, amanhã eu vou sair com o Joaquim, na quarta-feira com a Maria, e assim sucessivamente. Mas você dedica um dia exclusivamente para trabalhar cada um dos seus diretos. E lembrando que você precisa transformar o seu direto, tá, em mestre. Tá ok? Ele precisa ser uma pessoa que vai conseguir ensinar pessoas depois. Esse é o seu objetivo maior. Seu objetivo já não é recrutar pessoas. Seu objetivo é transformar aqueles que você recrutou em mestres. Deu para entender esse assunto, pessoal? Vamos lá. E respondam aqui se esse assunto ficou claro para todos. Que agora, diante da compreensão de vocês aí dessa necessidade, nós vamos evoluir aqui a construção da nossa rede. A Mari, né, lá da a Alda, né, lá de Mari, ela não tem dificuldade em entender o que eu estou falando aqui, porque uma exímia professora sabe muito bem dessa necessidade de ensinar, né? Então, vamos lá.
Se todos entenderam esse aspecto, tá? Então agora nós vamos ver aqui quais os demais requisitos necessários, tá? Para que nós possamos realmente ter um alicerce sólido, tá ok? Então vamos lá. Bom, agora nós vamos fazer aqui, nós vamos aplicar esse conhecimento, tá? Na nossa rede. Perfeito? Vamos entender um pouquinho mais aqui como que funcionam os bônus codificados de adesão e de consumo. Tá ok? Bom, esse slide aqui, todos nós conhecemos muito bem, tá? Ele está presente aí nas reuniões de negócios, né? Quem assistiu a reunião de negócios ontem, provavelmente viu aí a explicação desse bônus. Mas esse slide, ele nos ilustra aqui exatamente o que comentamos agora. Então eu vou trazer aqui, olha, 5 diretos. Perfeito? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. 5 diretos seriamente interessados em fazer o mesmo que eu estou fazendo. Ok? Bom, nós sabemos que a rede codificada, ela inicia a partir do terceiro. E toda vez que o meu terceiro indica 2 novas pessoas, que indicam pessoas, tá? Essas pessoas, elas estarão construindo aí, os 2 primeiros estarão construindo a sua rede codificada. Então, por isso que o direto é extremamente importante. Tá ok? Bom, mas você está vendo aí, olha, o seu terceiro, o seu quarto, o seu quinto, que vai construir uma rede codificada para você. Por isso que você precisa ter aí essas pessoas seriamente interessadas em desenvolver aí a profundidade da rede. Tá? Porque a partir do momento que o seu terceiro te entrega 2, esses 2 que ele te entregou vão te entregar outros 2 cada um. Tá? E esses outros 2, cada um que ele te entregou, vão te entregar também, cada um deles, outros 2. E aí você vai tendo essa rede crescendo até o infinito. Perfeito? Então, agora se o seu alicerce não foi um alicerce bem construído, você só trouxe pessoas diretamente ligadas a você. Mas não se preocupou em descer a profundidade da rede com essas pessoas. Eu te pergunto, que rede que você vai ter? Nenhuma. Ok? E é isso que esse treinamento que estamos fazendo com vocês aqui nos alerta o tempo todo. Às vezes, nós incorremos no erro, tá, de estar trazendo só diretos. Por quê? Porque o bônus de indicação direta é um ótimo bônus, é R$300. Tá? Então eu vou focar aqui em trazer pessoas diretamente ligadas a mim o tempo todo. Mas eu não vou focar em construir este alicerce, essa base de crescimento da minha rede. Aí você incorreu em um grande erro. Por quê? Porque a profundidade da rede é que vai realmente te conduzir à independência financeira. Porque é o seguinte, essas pessoas que você está vendo aqui, olha, está construindo a sua rede codificada e que estará descendo até infinito, não para de crescer, desde que você, preste atenção, desde que você ensinou corretamente o primeiro. E o primeiro quais são? São os seus 5. Se você incutiu na mente do primeiro de que ele precisa virar um mestre, de que ele precisa ensinar os seus e passar o ensinamento à frente, a sua rede nunca vai parar de crescer. Por isso que é muito importante esse trabalho com os seus 5 diretos. Tá? Por isso que é muito importante. Porque uma vez que você
incutiu na mente dos seus 5 essa necessidade, você pode ter a certeza de que lá na 100ª geração da sua rede está sendo passado a mesma filosofia de trabalho. Mas se você não passa no início, se você deixa a sua rede se perder logo no início, e nos foi mostrado também que isso é fácil de acontecer, muito fácil. De que forma que isso é fácil de acontecer? Foi usado, inclusive, a ilustração aqui dos vendedores, né? Ah, não, eu vou trazer aqui no início da minha rede, vou trazer os melhores vendedores. É um erro. Por quê? Porque o vendedor ele vai enxergar este aspecto que estamos falando aqui. Ah, tem uma indicação direta muito boa, então vou focar em trazer pessoas novas. Mas ele esquece que se ele fizer o trabalho árduo, a pá, a picareta, o trator, a escavadeira, ele vai poder ganhar dinheiro o resto da vida. Ele se esquece disso. O vendedor é imediatista. Ele quer só o lucro imediato ali. E a maioria das redes não crescem por esse motivo, porque às vezes trazemos pessoas com esse perfil. E foi dada até a ilustração. Devemos trazer as pessoas como a Alda de Maria. Devemos trazer os professores. O nosso objetivo aqui na construção da rede é ensinar. Perfeito? É ensinar o tempo todo. Se você passar o ensino correto, no início, e gerenciar depois que este ensino seja repassado para os demais, tenha certeza que você está criando uma base sólida para a sua rede. Por que eu preciso fazer isso? Por quê? O que nós temos de interessante aqui neste slide que me motivaria a ensinar os meus a ensinar? Qual que é a motivação maior que você tem nesse slide aqui? Vamos ver se vocês conseguem, né, pescar essa informação. O que vocês enxergam aqui na construção da rede codificada que seria um grande atrativo para mim trabalhar exatamente dessa forma? Ensinar a ensinar. Isso, Rodrigues. Ganhos até infinito. É isso aí. Deixa eu falar para vocês. Eu já falei isso aqui antes, eu vou repetir. Tá? Quando estamos escolhendo uma empresa de multinível, inclusive todo o livro nos fala isso, é muito importante que nós venhamos a enxergar o plano da empresa. Tá? Muito importante. E se formos comparar, por exemplo, o plano da Timol com diversos outros que existem no mercado, então vocês verão que nós temos aqui um grande diferencial. Que a grande maioria das empresas, eu posso falar em 99% das empresas que estão hoje, né, disponíveis no mercado, elas trabalham, tá, com um bônus chamado Unilevel, que é onde se paga ali atividade, é onde se paga bônus residual de consumo. Mas cada empresa, o Unilevel, ele não tem condições de pagar até infinito, geraria cascata. Tá? Não haveria dinheiro suficiente para pagar. Então, o que acontece? Se limita o Unilevel à 9ª geração, se limita à 8ª geração, à 12ª geração. Então, a Timol, ela optou pela construção da rede codificada. Por quê? Porque a rede codificada ela pode ir até o infinito. Ela vai te dar uma aposentadoria. E sem risco de comprometer, tá, o pagamento desse bônus. Por quê? Porque a partir do momento que se gerou um cadastro, gerou o bônus codificado também, individualmente para a formação da rede codificada de cada um. Então ele não gera cascata em hipótese alguma. E você, para o resto da sua vida, vai ter uma rede que é sua, exclusivamente sua. E aí essa rede faz atividade todos os meses, você está ganhando. Essa rede vende produtos, você está ganhando. Essa rede cadastra novas pessoas, você está ganhando no codificado de adesões. Então hoje essa rede aqui, ela garante
tá? A aposentadoria de muitos. É ou não é, Mauro? Mauro já se encontra nessa situação, ele sabe muito bem do que eu estou falando, tá? Então nós já temos aí, dentro da construção da rede codificada, tá? Uma ferramenta que conduz a uma aposentadoria. Mas olha o que estamos falando, meus amigos. É uma rede que desceu em profundidade. É uma rede que tem potencial de estar trabalhando até o infinito, só aumentando os seus bônus constantemente. Mas você precisa ter consciência de que essa rede precisa descer. Primeiro, para que depois ela possa se expandir, ela possa crescer vertiginosamente. Porque esse é o potencial. Vocês pensam bem aqui, ó. 4 que trarão 2 cada um. Tá? Nós já teremos o que? 8 que trarão 2 cada um. Teremos 16 que trarão 2 cada um. 32 que trarão 2 cada um. 64. E você vai ter lá no seu 10º nível 1.024 pessoas. Mas não foi um esforço seu. Foi um esforço que você teve no início. Você passou a informação para um direto seu, você treinou esse direto seu de forma muito competente, tá? Você incutiu nele a necessidade de ensinar a ensinar. E você tem plena certeza, porque você acompanhou esse seu direto até o 3º nível, você tem plena certeza de que os demais que virão farão o mesmo. Então a sua rede vai chegar no 10º nível. E no 10º nível você tem, só com um dos diretos aqui, 1.024 pessoas. Tá ok? 1.024. Agora, o seu segundo direto também vai te dar 1.024 pessoas. O seu terceiro, 1.024. Porque aqui, nesse slide, nós já estamos vendo aqui a questão do bônus Onix. Então, você não perde a rede do primeiro e do segundo. O sistema da Timol é tão justo, não é? Ele paga também a rede do primeiro e do segundo para você e para o patrocinador. Paga em duplicidade. Tá ok? Para você que o pai codificado, desculpa. Então, pagamos aqui em duplicidade, e aí você vai ter, tá? Contando com o bônus Onix, as redes codificadas dos seus 5. Perfeito? Então, você terá aqui 5, lá no 10º nível, com 1.024 pessoas cada um. Agora, pense você. É isso aqui que acontece. Ó. Exatamente isso aqui. Então, você, tá, traz aí o seu indicado direto, é um dos seus 5. Um dos seus 5. Esse indicado direto aqui, ele vai te entregar uma rede de 1.024 pessoas dentro daquele esquema de formação que você viu. Ok? Mas o seguinte, qual que é a regra que estamos trabalhando? O que cada um tem que fazer? Vamos lá. Qual que é a regrinha básica aqui que estamos trabalhando ao longo das terças-feiras? O que cada um individualmente precisa fazer no início da construção da sua rede? Isso, colocar 5 diretos seriamente interessados e desenvolver, né, a profundidade da rede. Muito bem, claro. Então aqui, ó, o seu filho, que é o seu indicado direto, já que você passou para ele, né, essa informação de que ele também precisa trazer 5 seriamente interessados, já que você se comprometeu a ajudá-lo a trazer esses 5, já que você vai fazer as visitas com ele para trazer estes 5, tá? Já que você depois vai supervisionar o trabalho que ele vai fazer com os seus 5, então você tem a certeza absoluta que os seus 5 diretos vão fazer 5 cada um. Então esse seu direto aqui, ó, ele vai ter 5 diretos seriamente interessados em desenvolver também.
E ele vai fazer com 5 mesmo que você está fazendo com ele. Então agora nós já temos um efeito multiplicador aqui muito maior. Ok? Por quê? Porque o seu indicado direto não vai te entregar apenas uma rede de 1.024 pessoas no 10º nível. O seu indicado direto ele vai te entregar uma rede, tá? Vai te entregar 5 redes de 1.024. E o interessante é que o sistema da Timol te paga pelas 5 redes que ele construiu. A partir do 3º, a rede seria só dele. Mas o sistema da Timol paga para você também pelas redes do seu indicado direto, do seu direto. Ok? Olha para vocês verem o tamanho do negócio que nós temos. Muita gente não entende isso aqui direito. Tá? Muita gente não entendeu isso aqui corretamente ainda. Vamos agora fazer aqui um paralelo. Tá? Você tem uma rede de 1.024 pessoas que o seu direto construiu. Vamos considerar somente uma. Tá? Olha o seguinte. Desses 1.024, todos estão ficando ativos no... Você está ganhando bônus residual de consumo, não está? Estes 1.024. Quem faz uma continha rápida aí para mim? Gustavo? Faz a continha rápida aí para mim. Quanto que eu estaria ganhando, então, pela atividade de uma única rede codificada só com a atividade? Faz a... Gustavo, me auxilia aí, Gustavo, Beto, Mauro, Orlando, me auxiliem aí. Qual que é o valor que nós temos? Eu estou sem o próximo slide, nós temos a simulação, mas eu quero só a atividade de uma única rede de 1.024 pessoas. Quem me dá aí o valor? Vamos lá, pessoal. Deixa eu fazer aqui também, parece que ninguém está me ouvindo. Quem vai me dar o valor aí? Olha aí, ó. Gustavo já deu o valor. Então você teria R$ 5.734 só porque uma única rede, tá? Do seu filho direto está ficando ativo. Mas você ensinou seu filho direto que ele precisa ter 5 redes codificadas, ele precisa ter 5 diretos e descer profundidade nesses 5 diretos dele. Então, na realidade, você teria aqui na atividade do seu filho direto 5.000 vezes 5. Perfeito? Ficou bom para você? Já melhorou? O ganho já ficou bom? Agora, vamos voltar aqui no slide. O seu filho direto vai fazer o mesmo com o seu neto. Ele aprendeu que ele precisa trazer 5 seriamente interessados, ensinar estes 5, tá ok? Então, aqui no caso nós temos uma neta, né? Essa neta aqui, essa sua neta, ela vai te dar outras 5 redes. Ela vai te dar outras 5 redes com 1.024 pessoas. Só na atividade, tá? Você tem outros R$ 25.000 nas redes que a sua neta vai te entregar. Mas a Timol paga também, tá? Nas redes do seu bisneto. E ele aprendeu que ele precisa ter 5, que ele precisa trabalhar estes 5 para que eles desçam até o 3º nível, direitinho, lançar o alicerce, a base da construção da rede. E aí você tem outras 5 redes de 1.024 pessoas, dando aí só na atividade outros 5.000 cada uma. Mas ainda tem aqui, olha, o bisneto, filho do bisneto. E você ganha também. Mas o seguinte,
Vamos entender agora uma coisa aqui. Essa situação, ela só vai acontecer, primeiro, se você trouxer o seu 5. Ok? Segundo, os seus 5, eles precisam entender que eles precisam descer rede. Os 5 que você trouxe, eles não podem enveredar aí e só trazer diretos. Ou só vender. Ok? Se o projeto dele for um projeto só de vendas, ele não serve para você. O projeto dele tem que ser um projeto igual ao seu. É trazer 5 e ajudar estes 5 a trazerem outros 5. Entenda que quando você tem esse efeito em cascata, e eu estou repetindo muito ele aqui toda terça-feira, porque todos nós precisamos ter muito presente na mente de que essa construção só vai acontecer se for dessa forma. Não existe outra receita. Tá? Não existe. Mas a partir do momento que você tem presente na sua mente de que essa é a forma correta, a metodologia correta, você vai correr atrás de fazer. Ninguém está falando que é fácil. Nós vimos os exemplos aí. O início do trabalho no terreno é com pá e picareta. Tá? Para você buscar estes 5 seriamente interessados, é pá e picareta no início. Não é fácil de lidar com pá e picareta. Depois que você tem os 5, já fica um pouco mais tranquilo. Você já pode trabalhar com trator, tá? Porque você já tem um volume para começar a trabalhar. Mas isso não quer dizer que esse trabalho seja fácil. Ainda não está um trabalho fácil. E você ainda não chegou nem perto do solo rochoso. Tá? Não chegou. Você vai precisar da escavadeira para poder chegar lá. Então, essa informação, ela precisa ser replicada. Tá? E, de repente, ela precisa ter ali uma... Como é que eu posso dizer para vocês? Uma correção. Ok? Porque, de repente, você trouxe alguém, achou que ele se encaixa nesse perfil de seriamente interessado, mas ele, ao longo do trabalho, ele se mostra, né, que não era essa pessoa seriamente interessada que você precisa para a construção do seu negócio. Então você precisa voltar de novo na pá e na picareta, tá? E arrumar outra pessoa. Ok? Arrumar outro com essa característica de seriamente interessado. Então o que você precisa é dessa construção que estamos mostrando aqui, ó. A todo momento você tem que estar focado nesse objetivo aqui. Ok? Quando você está trazendo pessoas e está treinando pessoas dentro desse perfil, dentro dessa metodologia, você terá a certeza que essas pessoas que você está trazendo, elas estarão comprometidas com a atividade. Ok? Elas estarão comprometidas com o negócio em si, com este sistema de aposentadoria que nós estamos demonstrando aqui. E que só vai acontecer se todos ficarem ativos todos os meses. Então pense bem, você quer estes 25 mil que falamos aqui pelas 5 redes do seu indicado direto. Mas você precisa incutir na mente dele e ele passar para a rede dele essa necessidade da atividade mensal. Pensem bem, meus amigos. Nós estamos falando de um sistema que trabalha a circulação de produtos. E a atividade é um único produto, ou um único cadastro. Ok? Então não é difícil de se promover a atividade dentro do sistema. É necessário, inclusive. Mas o seguinte, todos precisam estar comprometidos
com o sistema em si, para que esse efeito em cascata aconteça. Pense bem, o seu indicado direto aqui, ele está te entregando 5 redes codificadas. Ok? Mas ele precisa também ter o ganho das 5 redes dele. Então é uma situação que vai acontecer ali em cascata que vai beneficiar a todos, a todo momento. Ok? E, logicamente, conduzir a todos a uma aposentadoria extremamente vantajosa. Mas se essa construção se inicia errada, tá? Se essa construção não tem o alicerce correto, dificilmente nós vamos chegar nesse resultado. Dificilmente. Então, a todo momento, nós precisamos estar fazendo uma análise das nossas redes, observando ali o trabalho dos diretos, observando a atividade que estamos tendo na rede de cada direto, observando o crescimento da rede de cada direto. E o seguinte, não adianta cruzarmos os braços e querer que ele faça sozinho. O direto, no início, ele precisa do total apoio do seu patrocinador. Ele precisa que o patrocinador saia com ele, faça as visitas, faça os mocks, ensine como que é, para que depois ele possa ensinar a sua rede a fazer o mesmo. Ok? Então, é o que nós falamos. É mais importante dentro do sistema de rede o professor do que propriamente o vendedor. O vendedor tem os contatos, mas o professor é quem ensina. E aqui nós precisamos do quê? Do ensino. Nós precisamos que o ensino seja passado e seja passado de forma correta. Nós precisamos que este ensino que foi passado, ele seja fiscalizado. É onde você vai lá com o seu direto, vai nos diretos dele e veja como que ele está trabalhando. A partir do momento que você enxerga que o seu direto, tá, transformou o direto dele em mestre, que o direto dele já está ensinando também, aí sim, aí você já pode deixar ele seguir o seu caminho sozinho, porque ele vai conseguir realmente, né, desenvolver o trabalho de forma correta e conduzir a sua rede até o infinito. Mas se o seu direto ainda não tem essa capacidade de ensino, se olha o que eu estou falando, tá? O seu direto não tem ainda a capacidade de ensino, dificilmente a sua rede cresce. Dificilmente ela desce em profundidade. Então, eu queria muito que vocês percebessem a importância que estamos falando aqui. É a base de tudo. É lindo nós vermos um slide desse aqui e enxergarmos aqui um direto, né, entregando 5 redes codificadas de 1.024 pessoas. É lindo. Mas é o seguinte, se o seu direto não aprender como fazer, dificilmente ele trará os 5 primeiros dele. Se você não sair para fazer a visita com o seu direto, dificilmente ele trará os 5 primeiros dele. E aí a sua rede simplesmente fica estagnada. E aí você se desmotiva. Ok? E aí você arruma um monte de desculpas, de justificativas, para justificar, então, esse insucesso que houve nessa empreitada. Mas aí, pessoal, precisamos lembrar de uma coisa muito importante. Tá? O sucesso, ele exige esforço, ele exige empenho. Aquele treinamento que eu faço aqui, né? De como que nós podemos chegar ao sucesso. Então, nós vimos muitas pessoas que chegaram ao sucesso. Mas a dedicação, geralmente, envolve 10.000 horas. Aí eu te pergunto, quantas horas estamos dedicando à nossa rede, ao nosso direto,
para que possamos chegar, então, a essa condição de sucesso total. Se houver uma dedicação, com certeza vamos chegar. Pode ter certeza absoluta disso. Porque a teoria é a mesma, ela não muda. Tá? E se você começa a aplicar a teoria e descobre que você tem alguma deficiência, tá? Nós estamos aqui para ensinar. A empresa está aqui para ensinar, os líderes estão aqui para ensinar, a faculdade de Timol está ensinando, mas precisa haver a dedicação pessoal de cada um. Eu vou trazer os meus diretos, eu vou ensinar os meus diretos, eu vou descer aí as minhas redes em profundidade, eu vou lançar o alicerce. Então essa consciência precisa existir, senão dificilmente nós vamos chegar a algum lugar. Bom, eu vou dar aqui para vocês a introdução do que vai ser a continuação, então, deste assunto. Tá ok? Hoje eu trouxe aqui o exemplo da rede codificada para vocês entenderem a importância, né, de navios. Tá? E esse é que a gente vai considerar aí. Mas a grande importância mesmo de saber escolher o navio correto. Então seria isso aqui, ó. Você está estabelecido com o seu negócio há cerca de 1 semana, 2 semanas, 1 mês, ou qualquer que seja o tempo necessário para decidir-se levar a sério a coisa e começar a crescer. Então você já sabe o bom número de pessoas. É divertido fazer esta apresentação com um grupo, mais do que para uma única pessoa. Muitos já devem ter ouvido a frase: quando o meu navio chegar, né, isso é um jargão comum, popular, né? Lembro-me também do pessimista que diz, irreverente: com a sorte que eu tenho, quando chegar, estarei na estação de ônibus ou no aeroporto. Ou seja, já está considerando perdido, né? No multinível, você realmente pode fazer seu navio chegar. Todo mundo espera, o que todo mundo quer, né? Se aprender a aplicar essas apresentações, você estará no cais, à espera. Às vezes pergunto às pessoas se elas têm parentes de quem não ouviram falar há muito tempo, que vão falecer e lhes vão deixar heranças grandes. Na verdade, não há grande possibilidade de que aconteça. A maioria das pessoas, elas realmente não têm muita chance de que seu navio chegue algum dia. Ou seja, poucos, né, muito poucos mesmo, têm essa chance de uma herança, né? Entretanto, em marketing multinível, elas podem ter essa oportunidade. Então, aqui nós temos uma grande afirmação. Tá? Você constrói essa oportunidade no marketing multinível. Nós vimos isso aí agora, nessa apresentação da rede codificada, né? Na construção da rede codificada. Mas vamos continuar a ver aqui no exemplo. Plasmado com o multinível. Quando você está lá fora conversando com as pessoas, pode lhes dar esperança. Isso é uma coisa que nós fazemos. Tá? A esperança de que elas não terão de passar os próximos 30 a 40 anos trabalhando para empresas, para que possam receber suas pensões e aposentar. Você já observou como pessoas que trabalham 30 ou 40 anos para poder aposentar-se, conhecer o mundo, agora estão tentando viver com a metade da sua renda anterior, e geralmente é isso que acontece, né? A pessoa se aposenta e vai ter aí um valor financeiro bem menor do que o que ela tinha quando estava em atividade. O multinível dá realmente a essas pessoas a oportunidade de ver seus sonhos transformados em realidade. E elas não têm que esperar ou trabalhar 30 ou 40 anos para isso. A maioria das pessoas tem medo de tentar iniciar e construir um negócio próprio. Só para vocês terem uma ideia, neste exemplo das 10 mil horas, você pode fazer isso em 3 anos. Tá?
se houver a dedicação das 10 mil horas, em 3 anos você constrói um negócio sólido de multinível. O multinível lhes dá a oportunidade, sem interferir em seus assuntos, em seus atuais meios de sustento, de envolver e de experimentar. Então aqui começou um ponto muito interessante que vamos tratar na próxima semana. Gravem bem essa palavra, tá? Você pode se envolver com o negócio sem deixar o trabalho que você faz atualmente, tá? Então você pode se envolver, experimentar e continua fazendo o que você já vinha fazendo. Ninguém no multinível pede para que você abandone o seu trabalho, tá? Mas é pedido que você se envolva, tá? O que vamos apresentar agora é como você pode fazer o seu navio chegar. Não ficar só na esperança, né? Ah, quando o meu navio chegar? Não. Aqui você vai ter uma afirmação. Eu vou fazer o meu navio chegar. Isso seria representado pela sua chegada ao topo de qualquer organização de multinível com a qual esteja envolvido. E aí, temos aqui o exemplo. Ó. Quando o navio chegar, você vai poder converter em dinheiro qualquer carga que ele transporte. O que fazemos ao apresentar essa analogia a alguém é lançar 3 navios ao mar. De um lado, ou na parte inferior do seu guardanapo, você pode desenhar a beira-mar. Isto é, o lugar onde está esperando para seu navio chegar. Ok? Marque o primeiro navio como tendo uma carga de ouro. O segundo navio como tendo uma carga de prata. E o terceiro navio vazio. Os navios representam as pessoas na sua organização. Tá? Quer você as tenha patrocinado diretamente ou não. Elas podem estar em qualquer nível nas linhas de patrocínio abaixo de você. Então é isso aqui que vamos trabalhar com vocês na próxima semana. Tá ok? Você lançou 3 navios. Cada um com uma carga diferente. Prata e outro completamente vazio. Tá? O que teremos que fazer para que esses navios possam chegar? E como vamos aproveitar a carga de cada um? Perfeito? Então é isso que nós vamos trabalhar na próxima semana. Tá? E vocês ficaram surpresos aqui com o efeito, tá? O efeito que pode ter na sua rede essa ilustração. E como que você, tá, poderá enxergar melhor a sua rede a partir do momento que você enxerga a carga de cada navio que você tem na sua organização. Perfeito? Lembre-se, você precisa, tá? Você precisa lançar o alicerce da sua rede. Tá ok? Você precisa que o seu navio chegue. Você já sabe que o navio chegar é você chegar ao topo da sua organização. Você já sabe disso. Mas existe todo um trabalho de construção a ser feito. Consideramos, né? Recapitulamos hoje a questão da fundação de um edifício. Vimos a importância de trabalhar essa fundação de forma correta para que a nossa organização realmente cresça dentro de um alicerce fundamentado lá no solo rochoso. E agora nós vamos trabalhar aqui dentro da ilustração desse navio com cargas diferentes, tá? O que nós podemos fazer para que efetivamente ele chegue ao destino e a carga de cada um se transforme no objetivo maior que nós queremos, tá? Mas isso nós vamos trabalhar na próxima terça. Eu peço a vocês que não faltem. O assunto é muito interessante. Vocês vão aprender aqui muito a respeito dessa questão de se envolver, tá? Se envolver com o negócio em si, sem precisar deixar o que você está fazendo. Só a partir de determinado momento você pode realmente tomar essa decisão, tá? Então é muito importante que vocês absorvam essa informação aqui na próxima terça-feira. Porque toda essa informação
vai estar te conduzindo à construção dessa sua rede. Vai estar te conduzindo a entender como que você vai trabalhar o seu sim. Vai estar te conduzindo a como que você vai lançar este alicerce sólido da sua rede. E o principal, tá? E o principal, como que você se transforma em um mestre? Como que você passa aí, né, do patamar de professor para mestre? Isso é que nós precisamos em cada rede. Essa é a necessidade básica em cada rede. E principalmente na sua própria rede. Você precisa ser mestre na sua própria rede. Tá? E o mestre ensina. E você está recebendo o que aqui? Você está recebendo a informação necessária para passar à frente para os seus. Já que você precisa ensinar, o que eu vou ensinar? Então você tem o conteúdo necessário para ensinar aqui. Perfeito? Então é isso aí para hoje. Tá? Vamos. Sábado que vem nós voltamos aqui com o assunto de produto. Tá? Não finalizamos ainda tudo. E terça-feira nós retornamos deste assunto aqui, que vamos trabalhar a carga de cada navio que nós temos na nossa rede. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Excelente final de semana para vocês. Final de semana, não, excelente semana de trabalho, né? E sábado estamos aqui novamente com vocês, trabalhando o assunto produto. Tá legal? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado.